Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Dan do Rider. E hoje tenho aqui uma coisa muito interessante para partilhar com vocês. Viram aí essa frase inicial que eu coloquei aí no vídeo? Pá, é verdade, não é? Faz parte do ser humano, temos que nos sentir vivos e temos que ter sempre objetivos. E então queríamos falar um bocadinho sobre um projeto novo que estou aqui a preparar para vos dar a conhecer. E então este projeto é o Iron Butt, não é? O Iron Butt foi uma empresa criada em Chicago, nos Estados Unidos, e que basicamente tem como objetivo, é uma empresa sem fins lucrativos e que tem por base criar desafios para os motociclistas mais duros, do que eles dizem que é para os motociclistas mais duros. E então, aqui há uns tempos atrás, eu estava a ler uma notícia que falava sobre um jornalista italiano que obteve o recorde do Guinness de o maior número de países em 24 horas de moto. Então ele andou aqui pelo centro da Europa, estudou um caminho, e ele em 24 horas passou por 11 países e fez 2003 km. E na notícia dizia também que o Iron Butt que lhe atribuiu a certificação por ter feito 2000 km, neste caso 2003 km, em menos de 24 horas. Eu estava a ler a notícia e disse, isso já eu fiz para aí umas 3 ou 4 vezes com esta moto, nas viagens que faço do Porto para o Luxemburgo e do Luxemburgo para o Porto. E então eu não conhecia o Iron Butt, a verdade é essa. Então andei lá no site deles a pesquisar, e vi que realmente aqui para a Europa eles têm um bocadinho de desafios criados para cada região. Tem para os Estados Unidos, tem para a Austrália, e para a Europa tem aqui uma série de desafios que me chamaram aqui a atenção. Portanto, dentro das 24 horas, que é essa um bocadinho a minha praia, porque eles também têm desafios tipo 18 mil km em 12 dias, ou uma coisa assim do género. Eu depois ponho aí a lista dos desafios que eles têm. Mas os que me chamaram a atenção foram aqueles que é para fazer em 24 horas. E então, basicamente, dentro do Saddle Sore, eles têm o 1600, que é fazer 1600 km num limite de 24 horas, ou menos, não é? E depois tem o de 2000 km, também em 24 horas ou menos. E depois o de 2500 km dentro do Saddle Sore é para fazer em 36 horas, portanto em dia e meio, o que dá espaço para a pessoa poder descansar ali um bocado, fazer por exemplo os 2000, descansar um bocado, ou dividir, como a pessoa quiser. Tem que fazer os 2500 km em 36 horas. E depois tem aqueles mesmo, o mais agressivo, que é 2500 km, só que em vez de ser em 36 horas, é em 24 horas, 24 ou menos. E esse aí chamou-me a atenção, porque o de 2000 km em 24 horas, neste momento para mim, se fosse com a Africa Twin, era um desafio, sem dúvida nenhuma. Com esta moto, não considero que seja um desafio. E então, eu estive a ver esse que é o Bun Burner Gold 2500K, que é os tais 2500 km em 24 horas. Eu estive a ver a lista das pessoas que fizeram este desafio. É uma lista curta de pessoas, obviamente, não é? Não é fácil de fazer. Tenho consciência disso. E então, é esse desafio que eu vou fazer. Que eu vou fazer. Já está decidido. Vou fazer esse desafio agora no mês de julho. Tudo indica que seja agora no mês de julho. Estou em fase de planeamento. Julho 7, mês 7, ok? Portanto, dentro de 2 meses, mais ou menos. E além de fazer os 2500 km, que é o desafio padrão do Iron Butt, eu estive a ver a lista das pessoas que fizeram o desafio, e então a pessoa que fez mais quilómetros neste desafio dos 2500 foi um russo, um senhor de Moscovo, da Rússia, que em julho de 2017, portanto há 6 anos atrás,
fez 2.756 km. Pá, é obra. Numa Harley Davidson Road Glide. Opá, eu estive a olhar, estive a ver, portanto, os 2.756, foquei-me um bocado nessa quilometragem, portanto, é o que tem ali o recorde. Embora assim, se eu fizer 2.501, eu obtenho a certificação, não tem problema nenhum. Mas, pá, queria ver se ia um bocadinho mais além, não é? E então comecei a planear as coisas para tentar fazer tipo 2.800 km, ou seja, mais do que este senhor russo fez dos 2.756. Opa, então comecei a ler as regras do Ironbutt, troquei alguns e-mails com eles, opa, e percebi que uma das regras rígidas que eles têm é não se pode ultrapassar os limites de velocidade, ok? Porque é assim, ou seja, como é que nós provamos que fizemos aquele percurso, aqueles quilómetros naquele período de tempo? No Ironbutt não há inscrições, que é para não criar pressão nas pessoas. Cada pessoa faz, planeia e faz quando quiser. Tem é que ser responsável por documentar a viagem toda e enviar-lhes por e-mail tudo direitinho, tudo documentado da viagem, para eles depois irem confirmar no Google Maps e mais 2 ou 3 road trackers, para verificar que a pessoa realmente fez aqueles quilómetros naquele período de tempo. E vocês perguntam, como é que se faz a documentação da viagem? Pronto, a viagem começa, imaginem, eu saio de casa, paro na primeira bomba de gasolina à beira de casa, a primeira que estiver, e encho o depósito de combustível, pego no talão onde tenha o nome da bomba de gasolina, a morada, a data, por exemplo, 8 de maio de 2023, às 7 da manhã. E depois vou tirar uma fotografia do talão aqui, meto aqui o talão aqui ao lado do total de quilómetros da moto. Por exemplo, a moto tem 23.890 km, meto o talão ao lado, tiro uma fotografia e, portanto, o início da viagem começa aqui. E cada vez que eu paro, meto combustível, peço o talão com tudo direitinho, com as horas, com a morada, com a data, com tudo direitinho, e vou tirando fotografias com os quilómetros. Portanto, e vou documentando a viagem toda assim, para depois mandar para eles e eles realmente saberem, pelas bombas de gasolina onde eu passei, qual foi o trajeto que eu fiz, porque uma moto, não é? 250, 300 km, a gente para, mete combustível. Opa, e então o meu objetivo, é fazer, em primeiro lugar, fazer o desafio dos 2.500 km em 24 horas e, se possível, os 2.800 em 24 horas, para além de ser o primeiro português na lista do Ironbutt a fazer este desafio, ser um português que tem o maior número de quilómetros feitos em 24 horas. E pronto, eu comecei a pensar nisto, a desenhar este projeto e pronto, claro que é um projeto que tem alguns custos, não é? Fazer uma coisa destas. Opa, e então eu decidi falar com um concessionário oficial da Honda. Acho que é um projeto engraçado, porque nunca ninguém fez. Estou a falar tipo de motovloggers portugueses e etc. Fazer este desafio mais difícil. E então, para surpresa minha, obtive um feedback positivo. Eles analisaram, um concessionário oficial da Honda em Portugal analisou o projeto, eu expliquei detalhadamente qual era o objetivo disto, e então eles vão patrocinar e apoiar este meu desafio. E este concessionário oficial da Honda que me vai patrocinar neste desafio vai ser a Motodiana. A Motodiana é um concessionário oficial da Honda que tem 30 anos, não é? Uma empresa que está aberta há 30 anos, está sediada em Évora. E eu fiquei super contente porque, além de terem dito que sim, que acharam o projeto bastante interessante, portanto, eles receberam há um mês ou um mês e meio o prémio Yusho, não é? Yusho em japonês quer dizer excelência, portanto receberam o prémio excelência que a Honda faz uma vistoria aos concessionários todos da Europa e atribui prémios àqueles concessionários que tiveram o índice de satisfação do cliente mais elevado. Então a Motodiana
ou seja, um concessionário português, obteve esse prémio IUSHO, prémio de excelência, pelos níveis mais altos de satisfação dos clientes. Pá, como também me deixa bastante orgulhoso de ter uma empresa deste calibre aqui a patrocinar-me, a achar que isto aqui é um desafio, um evento com relevância. E a outra entidade que me vai também patrocinar / apoiar são os NCXistas do Norte. Falei com eles também, falei no tipo de projeto que eu pretendia fazer. Portanto, eu sou membro dos NCXistas do Norte, membro recente dos NCXistas do Norte, e então comentei com um dos fundadores que tinha ideia, que vou fazer este desafio, e então eles prontificaram-se também de forma imediata a patrocinar e a apoiar-me a mim e ao canal, digamos assim, para fazer este desafio. Opa, é muito porreiro, vai ser o primeiro desafio, acho que é o maior desafio da minha vida em moto que vou fazer. Não sei se vou conseguir ou não, obviamente, mas pelo menos vou tentar. É um objetivo que eu tenho, vou fazer tudo por tudo para conseguir estar lá o nome de um português no desafio mais difícil que a Ironbutt tem. E, claro, vou contactar também a comunicação social, porque isto, como é lógico, eu fiquei super contente por ter tido uma ideia de fazer aqui um desafio, e quando partilhei essa ideia com entidades, fiquei muito contente dessas mesmas entidades, neste caso a Motodiana e os NCXistas do Norte, terem achado que era um desafio suficientemente relevante para eles darem o ok e patrocinarem e apoiarem, patrocinarem e apoiarem-me. E portanto agora tenho aqui um trabalho muito difícil pela frente, porque é assim, 24 horas, 2.800 km, pensem comigo, se nas 24 horas eu fizer paragens totais de 4 horas, vá lá, tenho 20 horas para fazer 2.800 km, o que quer dizer que tenho que fazer uma velocidade média de andamento de 140 km por hora. E a pergunta é, se o Ironbutt controla rigorosamente as estradas que eu passo e sabe qual é a velocidade máxima permitida por lei, e se a minha velocidade for superior àquela que é permitida, não me atribuem o certificado, como é que eu vou descalçar esta bota? E eu já sei, obviamente, se estou a fazer este vídeo, já sei qual é o truque que eu vou usar, truque no bom sentido, não é aldrabice, não é? Mas eu depois hei de fazer outro vídeo mais à frente, com o trajeto completo que eu vou fazer, para tentar alcançar este objetivo, vou partilhar com vocês antes, também para ficarem a par, e pronto, vou contactar a comunicação social de Luxemburgo e de Portugal, porque depois vou colocar aqui na Moto Vinis com os patrocinadores também, a ideia também é essa, porque como estava a dizer há bocado, é bom a gente ter um feedback positivo e perceber que quem analisa isto acha isto interessante, mas também é assim, claro que com certeza que eles não acham que isto vai ter um retorno imenso, até porque eu não sou um motovlogger com 200 mil subscritores, não tem nada a ver. Opa, mas se eu conseguir também oferecer algum retorno ou alguma visibilidade para estes patrocinadores, opa, melhor, não é? Acaba por ser uma coisa melhor, então vou arranjar forma de contactar a comunicação social para participar deste evento, e acho que eles poderão ficar também entusiasmados, tanto aqui no Luxemburgo como em Portugal, com esta tentativa de fazer tanto o desafio mais difícil, como tentar bater o recorde da pessoa com que mais quilómetros mais quilómetros feitos tem em 24 horas. Pá, eu sei que em março fui para os Estados Unidos, para a Route 66, e há 2 ou 3 semanas fiz Porto, Luxemburgo de moto. Eu este sábado, dia 13 de maio, tenho que ir a Portugal, então vou arrancar no dia 13 de maio, sábado, vou arrancar de moto e vou já fazer um treino. Portanto, vou de moto direto fazer Luxemburgo-Portugal, vou documentar a viagem toda, como o Ironbutt quer, e quando chegar a Portugal, meto gasolina aí na Maia, que é para ser portanto, o fim da viagem, é o último sítio onde a gente meteu gasolina,
e portanto, como devo fazer entre 1900 a 2000 km, vou pegar nesses talões todos, vou preencher tudo direitinho e vou já mandar para o Ironbutt para concorrer para os 1600, que é para ter a certeza que a forma como eu documentei que é a forma correta, e assim preparar-me já para quando for fazer os 2800, para saber que estou a documentar a viagem exatamente como eles querem. Portanto, vou já começar a treinar. Eu vou no dia 13 e depois venho no sábado seguinte, arranco outra vez do Porto para Luxemburgo. Portanto, vou já começar aqui a treinar e vou fazendo aqui vídeos, vou-vos dando o feedback, como é que se documenta a viagem, como é que se faz tudo. E é isso, pessoal, super animado. Deixem aí a vossa opinião, se acham que isto é uma coisa interessante, um desafio destes. E um grande abraço e até ao próximo vídeo.